Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo aqui ele é um vídeo para introduzir a neuroanatomia para vocês, né? A gente vai começar esse estudo aí sobre essa matéria, né? Vou colocar tudo aí no canal numa playlist, né? Então, na ordem que a gente vai estudar, tá? E esse aqui é o primeiro vídeo. Eu queria pedir para vocês aí, né, no início, já para se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo também, os outros vídeos que tem aí no canal também, que vocês me ajudam muito fazendo isso, tá bom? Então, vamos começar aqui esse vídeo. Esse vídeo é para a gente ter uma noção geral, né, do que é o sistema nervoso, o que que a gente vai estudar na neuroanatomia em geral, né? E também para a gente ter uma noção do microscópico primeiro, né? Porque a gente vai estudar é, mais as características macroscópicas, né, na neuroanatomia. Mas, para a gente saber estudar as características macroscópicas, a gente precisa ter uma noção, né, das características microscópicas também, tá? E esse vídeo ele vai servir muito para isso. Então, vamos lá. Essa primeira noção aqui, gente, é a noção de divisão do sistema nervoso, né? Então, a gente pode dividir, classificar o sistema nervoso de várias formas, né? E de acordo com vários fatores, né? De acordo com vários critérios. É, os três critérios principais que a gente vai utilizar aqui, né, são o critério anatômico, critério funcional e critério por segmentação ou por metameria, tá? O critério anatômico, a gente vai dividir o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Vocês vão ver que na neuroanatomia, esse critério aqui de divisão do sistema nervoso vai ser o critério que a gente vai utilizar mais, né? Justamente porque é um critério anatômico, e a matéria neuroanatomia faz mais sentido. Lá na fisiologia, vocês vão ver uma divisão em critérios funcionais, principalmente, tá? Então, vocês vão ver isso, né, de acordo com a passagem dos blocos, né? Que isso aqui vai acontecer, essa diferença vai acontecer entre as matérias, tá? O sistema nervoso central é aquele sistema nervoso, né? Isso na classificação anatômica, né? É aquele sistema nervoso que está presente em cavidades, né? Principalmente dos ossos ali do esqueleto axial, né? Então, do esqueleto central do nosso corpo. Por isso que é sistema nervoso central, né? Então, esse sistema ele é composto pelo encéfalo, né? Que é composto pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico, tá? E também pela medula espinal, tá? Então, esse aqui é o que quando eu falar sistema nervoso central, eu estou querendo falar dessas estruturas aqui, ok? E o sistema nervoso periférico, ele vai ser composto por nervos, gânglios, terminações nervosas, tá? Então, tudo que está fora desse esqueleto axial e das cavidades do esqueleto axial vai compor, então, o sistema nervoso periférico, tá? A gente vai tratar muito disso daqui à medida aí que a gente for falando de neuroanatomia, tá? E os critérios funcionais, né, eles vão colocar o sistema nervoso como sistema nervoso somático, que é aquele sistema de vida de relação. O que que eu quero dizer quando eu coloco isso aqui, vida de relação? Significa que esse sistema nervoso aqui, a função dele é fazer uma relação entre o ambiente e o nosso corpo, né? Então, tudo que vai ter relação do ambiente com o nosso corpo, a gente vai falar de sistema nervoso somático, né? Então, por exemplo, os sentidos, né? Tato, visão, enfim, todos os sentidos estão relacionados, por exemplo, com o sistema nervoso somático, né? O sistema nervoso visceral é aquele, então, relacionado com as vísceras, com os órgãos internos do nosso corpo, tá? Então, é a relação desses órgãos com os outros órgãos, né? Com as características ali dos sistemas, tá? Então, esse é o sistema nervoso visceral. E nesse caso aí, quando a gente falar de sistema nervoso somático e visceral, ou seja, essa divisão por critério funcional, a gente vai falar sempre de aferente e eferente, aferências e eferências. Quando eu falo de aferências, em relação aqui ao sistema nervoso somático, por exemplo, eu estou falando do que está chegando para o nosso corpo, ou seja, o estímulo que está chegando no nosso corpo, é o aferente. O eferente vai ser a resposta do nosso corpo a isso. Então, por exemplo, se você coloca a sua mão no fogo, você vai ter, então, uma aferência, né, da sua sensibilidade ali de temperatura, certo? Essa aferência, ou seja, saindo da terminação nervosa lá na sua mão, lá nos seus dedos, direto para o sistema nervoso central, ou seja, do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, você tem uma aferência.
Depois, o seu sistema nervoso central, ele vai enviar uma eferência para esses locais aqui, para os músculos, por exemplo, da sua mão, para que você retire a sua mão do fogo, né? Isso, obviamente, acontece muito rápido, né? É um processo muito rápido, uma velocidade muito grande, a gente vai ver um pouco sobre isso também. Mas é basicamente assim que acontece. Você tem aferências e eferências. Toda vez que a gente for tratar de sistema nervoso de acordo com esses critérios funcionais, a gente vai falar de aferência e eferência. Vocês vão ver isso muito na fisiologia, na neurofisiologia, tá? Quando a gente fala de divisão por segmentação, a gente está falando de metameria. Lembra que metameria seria aquela divisão do nosso corpo em relação a camadas, né? Então, é você realmente estratificar o corpo humano, né? E você dividir o sistema nervoso de acordo com esse critério de segmentação, significa você dividir ele em sistema nervoso segmentar e sistema nervoso suprassegmentar, tá? O sistema nervoso segmentar é do tronco encefálico para baixo, né? É aquilo que não vai ter córtex. O que significa falar que não vai ter córtex? Significa falar que você não vai ter substância cinzenta do lado de fora, né? Então, geralmente, essas estruturas aqui, elas têm a substância cinzenta no meio, dentro, né? Então, você tem que estar falando de tronco encefálico, de medula espinal, né? São estruturas que têm ali a substância cinzenta por dentro, tá? Estão abaixo, eles estão abaixo do suprassegmentar, estão abaixo do córtex, né? Abaixo do cérebro, do cerebelo, tá? Quando eu falo de suprassegmentar, então eu quero dizer as estruturas cérebro e cerebelo, tá? Cérebro, gente, é do diencéfalo para cima, tá? Abaixo disso é tronco encefálico e medula, tá? Então, a gente vai aprender um pouco mais também sobre essas divisões e sobre como entender que essa característica aqui, tá bom? Mas é basicamente isso daqui. Existe também uma divisão do sistema nervoso, né? De acordo ali com a embriologia, né? Isso a gente vai ver mais para frente, tá? Mas por enquanto essas três aqui, esses três critérios de divisão, eles já são muito suficientes para a gente começar a introduzir a neuroanatomia para vocês, tá bom? Aqui eu coloquei essa imagem só para a gente ter uma noção, né, assim, do que a gente vai falar mais para frente e tudo mais. Mas aqui a gente tem a região aqui do tronco encefálico, certo? O tronco encefálico é composto por mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Certo? Notem que a ponte ela está entre o mesencéfalo e o bulbo, porque ela faz a ponte entre os dois, tá? Vocês não vão esquecer disso mais. A gente tem a região do diencéfalo e acima o telencéfalo, ok? Então, é isso aqui e aqui o cerebelo, né? Então, esse daqui a gente vai ver com detalhes, né, daqui para frente, quando a gente estiver estudando a neuroanatomia, a gente vai ver isso daqui tudo com detalhes, tá? Mas por enquanto é só para vocês entenderem, identificarem as estruturas e conseguirem imaginar quando a gente estiver falando sobre essas estruturas, tá bom? Bom, então olha só, eu falei com vocês no início que a gente ia fazer uma introdução microscópica primeiro, para depois a gente conseguir chegar na parte macroscópica com essa teoria aí bem embasada, tá? E falar de parte microscópica do sistema nervoso é falar basicamente de neurônio e neuróglia, tá? Que são os dois tipos de célula, né, que vão compor o sistema nervoso, tá? A gente vai começar, obviamente, pelos neurônios, né? Eles são as principais unidades ali do sistema nervoso, são as principais células do sistema nervoso, né? E aí a gente começa caracterizando, então, os neurônios, depois a gente fala da neuróglia, tá? E aí a gente vai entender tudo. Bom, o neurônio, ele possui algumas partes, né? Então, ele tem o corpo celular, certo? O corpo celular, ele tem o citoplasma dele, e o citoplasma do corpo celular de neurônio a gente vai chamar de pericárdio, tá? Então, não se assustem quando vocês virem lá o nome pericárdio. Pericárdio é o citoplasma do corpo do neurônio, ok? É, Aí, olha só, o corpo do neurônio, ele possui ali algumas características bem importantes. Geralmente, na histologia, né, quando a gente vai ver função de alguma célula, a gente consegue observar a função dessa célula de acordo com as organelas que essa célula tem, né, em maior quantidade, geralmente, né? No caso do neurônio, ele vai ter muito retículo endoplasmático rugoso,
muito complexo de Golgi e muitos ribossomos. Por quê? Porque o neurônio ele é uma célula que tem uma especialização muito grande e parte dessa especialização acontece por conta da produção de proteínas dentro dessa célula, tá? Então, o neurônio ele tem uma capacidade muito grande de produzir proteínas e por isso ele tem essas organelas aí em maior quantidade, além de mitocôndrias também, tá? E aí a gente vai ver depois, isso aí vocês vão ver na histologia também, que dentro do corpo do neurônio, você vai ter ali alguns grânulos. Esses grânulos, eles são basicamente o que a gente chama de corpúsculo de início, tá? Os corpúsculos de início são aglomerados de ribossomos presentes ali no citoplasma dessa célula, tá? Então, é basicamente isso daqui que a gente vai saber por enquanto sobre o corpo do neurônio, tá? Do corpo do neurônio, você vai ter alguns prolongamentos, tá? Esses prolongamentos a gente vai chamar de dendritos. Os dendritos, eles têm um pouco ali das organelas presentes no corpo do neurônio também, né? Por quê? Porque o pericárdio do corpo do neurônio, ele continua no dendrito, tá? Só que o dendrito, ele vai ter ali uma estrutura de citoesqueleto, né? Ou seja, a maior parte do dendrito vai ser composta por citoesqueleto, tá bom? E esse dendrito, ele vai ter uma função muito importante, que é a de receber os estímulos, né? Porque o neurônio, ele recebe estímulos e ele vai conduzir esses estímulos para passar esses estímulos ou para outros neurônios ou para outros tecidos, por exemplo, tecido muscular, né? O local de chegada desses estímulos é justamente os dendritos, tá? Então, o dendrito ele é muito importante por conta disso. O estímulo chega por ele, passa pelo corpo celular e vai para o axônio, tá? Aqui nessa região aqui, olha, isso aqui a gente chama de cone de implantação, tá? O cone de implantação, ele vai ser basicamente a interseção entre o corpo celular e o axônio do neurônio, tá? Essa região, geralmente, né, e principalmente nesse tipo de neurônio aqui especificamente, ele vai ser o que a gente chama de zona de gatilho, tá? A gente vai ver isso muitas vezes ainda, então fiquem tranquilos com relação a esse conceito. Mas a zona de gatilho nada mais é do que o local com maior concentração de canais de sódio e potássio. E se é um local com maior concentração de canais de sódio e potássio, é o local que vai definir se essa célula vai ter ou não um potencial de ação passando pelo axônio, tá? Vai ter ou não um estímulo passando pelo axônio, ok? A gente vai ter muitas oportunidades de ver isso daqui para frente também, então não se assustem com essa nomenclatura, com esses conceitos, tá? Isso daqui é só uma introdução mesmo. Outra estrutura aqui muito importante é o axônio. O axônio, ele pode ser um axônio mielinizado ou amielinizado. Nesse caso aqui, ele é mielinizado, né? E a gente vai ver também que ele é um axônio mielinizado presente no sistema nervoso periférico, justamente por conta aqui da bainha de mielina ser formada por células de Schwann. A gente vai ver isso daqui mais para frente, daqui a pouco, quando a gente for falar de neurose, tá? Mas aqui você tem a bainha de mielina, certo? E entre cada região aqui de bainha de mielina, a gente tem o que a gente chama de nódulos de Ranvier, ou nodos de Ranvier, tá? Que são os locais que são desprovidos ali de bainha de mielina, intercalados ali com regiões que possuem a bainha de mielina, tá? A gente vai ver que isso é muito importante para a condução do impulso que a gente chama de impulso saltatório, né? Isso daqui é muito importante para a característica de velocidade da transmissão de impulso no neurônio, tá? Mas a gente vai ver isso com calma. Aos poucos a gente vai entendendo isso daqui. E aqui a região dos terminais axônicos são basicamente os locais que vão fazer ali as sinapses, né? Que vão fazer a comunicação desse neurônio aqui com outro neurônio ou com outra estrutura, por exemplo, um músculo, uma glândula, tá? Então, é basicamente isso daqui. Essas são as estruturas aí principais que a gente precisa entender, que a gente precisa saber inicialmente aí sobre os neurônios, tá? O neurônio, gente, ele possui o que a gente fala, o que a gente chama de atividade elétrica, tá? Como que acontece essa atividade elétrica do neurônio? Existe o que a gente chama de potencial de repouso da membrana. O potencial de repouso da membrana ele é mantido de acordo com a concentração dos íons que tem dentro e fora dessa membrana, tá? Isso vai gerar um potencial de repouso. Geralmente, o potencial de repouso de membrana do neurônio fica ali em torno de menos 60, menos 70 milivolts, tá? E a gente vai ver que esse número ele é muito importante. Esse potencial de repouso é muito importante para a gente saber e entender a deflagração de potenciais de ação ali no axônio do neurônio, tá?
Dentro da célula, você tem ali uma concentração maior de íons negativos e também de potássio, tá? Então, íons negativos e potássio estão na região interior, né? Na região interna da célula, ou seja, no citoplasma, né? E na região externa, né, dessa célula, você tem uma concentração grande de sódio, né, de íon sódio e de cloreto também, tá? Essa presença dos íons e essa movimentação dos íons é o que vai manter ou alterar esse potencial de repouso de membrana, tá? Aqui eu coloquei esse GIF aqui para vocês, que é basicamente assim, olha, você tem uma membrana celular, né? A gente pode falar que isso aqui é a membrana do neurônio, tá? Aqui é a região extracelular e aqui é a região intracelular, né? Aí você tem aqui essas proteínas integrais de membrana, que nada mais são do que canais, né? A movimentação de íons entre as regiões ali da membrana, ela vai acontecer por meio de canais iônicos. Esses canais iônicos, eles respondem a estímulos. Então, eles podem ser canais dependentes de voltagem, que são aqueles canais que vão abrir ou fechar de acordo com o potencial daquela membrana, tá? Ou seja, um estímulo elétrico, né? Você tem canais que podem se abrir de acordo com estímulos ali de pressão, de tato, né? Então, assim, existem vários tipos de canais, vários tipos de estímulos que podem fazer esses canais abrirem ou fecharem, né? Mas aí é importante a gente entender que a movimentação desses íons, né, pela membrana, é justamente o que vai gerar o potencial de ação, que vai deflagrar o potencial de ação, e isso é totalmente dependente de canais iônicos, ok? Então, essa é a informação principal que eu queria passar para vocês nesse slide. A gente tem que saber que essa movimentação de íons, ela é muito importante e ela acontece por meio de canais iônicos, tá? Por isso que eu coloquei esse GIF aqui para vocês. Aqui outro GIF só para a gente entender o processo de despolarização. O que é despolarizar? Né? A gente sempre escuta muito isso, despolarização. No caso do neurônio, esse é um conceito essencial. Não pode sair desse vídeo sem entender o que é despolarização, tá? Quando a gente fala de despolarização, a gente quer falar de uma situação que você tem um potencial de repouso, olha aqui, ó, menos 70 milivolts, certo? Potencial de repouso, menos 70 milivolts, ou menos 60, né? Isso pode variar. E aí, quando você tem a entrada de íons aqui dentro desse neurônio, íons positivos, né? Lembra que a quantidade de íons na parte interna do neurônio, no citoplasma, no momento de repouso, né? Essa quantidade de íons ela vai ser caracterizada por íons negativos e por potássio, certo? Quando você tem a entrada de íons positivos, no caso aqui o sódio, né? O sódio que está na região extracelular, ele entra por meio de canais iônicos, né? Dentro do neurônio. Ele vai alterar esse potencial aqui interno, tá? E quando ele altera esse potencial interno, ele faz com que esse potencial fique menos negativo ou até chegue a valores positivos, no caso da despolarização, tá? Então, é isso que acontece na despolarização. Você tem uma entrada, né, um influxo de íons positivos na célula, o que faz com que esse potencial de repouso se torne mais positivo, tá? Ou menos negativo, né? Dependendo, certo? Então, isso é o processo de despolarização. Aqui eu coloquei esse gráfico só para a gente ver como que acontece o potencial de ação, né? Então, você tem aqui, ó, menos 70 milivolts, né? O potencial de membrana de repouso, certo? E aí você tem um estímulo que é capaz de deflagrar um potencial de ação, né? Um estímulo capaz de gerar despolarização. Quando você gera despolarização, você vai ter, então, um potencial que no final ele vai ficar positivo. Isso daqui é relativo ao influxo de sódio, tá? Então, a célula ela tem um influxo de sódio, ela fica com um potencial de membrana positivo, certo? Depois ele começa a ter um efluxo de potássio, certo? E esse efluxo de potássio vai gerar repolarização, ou seja, você está fazendo com que a parte interna dessa célula fique mais negativa, tá? Então, você está diminuindo aqui esse potencial até chegar num ponto, até chegar num ponto em que ele fique negativo de novo. Vai sair tanto potássio dessa célula que vai gerar o processo de hiperpolarização, ou seja, o potencial de membrana vai ficar mais negativo do que o potencial de repouso normal dessa célula, tá? E aí depois isso vai se restabelecer, a célula entra no potencial de repouso novamente, tá? Então isso daqui, gente, olha, é só uma introdução sobre o potencial de ação,
sobre o que é o potencial de ação, mas a gente vai ver isso várias vezes, né, no estudo aí de fisiologia, principalmente, tá? Isso aqui é só para introduzir os estudos, e quando a gente for falar ali de sinapses e tudo mais, para vocês entenderem o que vai ser gerado depois daquilo, tá? Então, é basicamente isso daqui, potencial de ação, tá? Os neurônios, eles podem ser classificados ali, né, de acordo com o número de prolongamentos, né? Como que eu vou classificar esses neurônios, né? Você tem três tipos de neurônios diferentes aqui. Você tem o neurônio pseudo-unipolar, bipolar e multipolar. O neurônio multipolar é aquele que a gente vê normalmente, assim, né? Toda vez que você fala de neurônio, que você vai desenhar o neurônio, você vai desenhar ele assim, né? É o neurônio multipolar. Geralmente, o neurônio multipolar, ele está relacionado com neurônios motores, né? Então, geralmente, os neurônios motores são neurônios multipolares. Vai ser interessante, vai ser importante para a gente caracterizar depois na neuroanatomia, tá? E também na neurofisiologia. Neurônio bipolar, gente, é aquele neurônio que possui, então, dois prolongamentos, né? Um prolongamento ele vai agir como dendrito, outro prolongamento vai agir como axônio. Geralmente, né, no ser humano, a gente vai encontrar esse neurônio bipolar na retina e no ouvido interno, tá? Lembrando aqui que o neurônio multipolar é aquele que tem vários prolongamentos, né? Tem um axônio e vários dendritos, por isso que chama multipolar. O neurônio bipolar tem dois prolongamentos, um que vai agir como dendrito, outro que vai agir como axônio, certo? E o neurônio pseudo-unipolar, que é aquele neurônio que vai estar presente nos gânglios sensitivos. Toda vez que eu falar de gânglio, eu estou falando de um acúmulo de corpos de neurônios, né, presentes ali no sistema nervoso periférico, tá? E aí, esse acúmulo de corpos de neurônios presentes no sistema nervoso periférico, né, ele vai ser composto principalmente ali por neurônios pseudo-unipolares, tá? Neurônios pseudo-unipolares são aqueles que possuem um prolongamento só que se bifurca, tá? E esse prolongamento que se bifurca, ele vai gerar, então, um prolongamento que vai para a terminação sensitiva, tá? E aí, próximo dessa terminação sensitiva aqui, você tem a zona de gatilho desse neurônio, tá? Por isso que eu falei lá quando eu mostrei o neurônio para vocês, que a zona de gatilho dele era no cone de implantação. Mas é por quê? Porque aquele neurônio é um neurônio multipolar, né? Lá daquela imagem que eu mostrei anteriormente para vocês. Nesse caso aqui do neurônio pseudo-unipolar, a zona de gatilho dele vai estar presente ali próximo da terminação sensitiva, tá? Então, você tem o corpo desse neurônio num gânglio, aí ele vai gerar um prolongamento que se bifurca. Esse prolongamento que se bifurca, uma parte dele vai para a região ali de terminação sensitiva, então, por exemplo, terminação ali dos dedos das mãos, por exemplo, tá? E a outra parte vai para o sistema nervoso central, vai se comunicar com o sistema nervoso central, ok? Então, é um prolongamento que se bifurca, uma parte para a terminação sensitiva, né? Onde vai ter a zona de gatilho, a outra parte para o sistema nervoso central. São neurônios que vão garantir ali a comunicação entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central, ok? É bem importante isso daqui, a gente vai ver isso mais para frente também, tá bom? A característica ali, isso é uma característica bem importante, né, dos neurônios, que é a ideia de fluxo axoplasmático. Por quê? Quando você tem um axônio, o axônio ele até tem algumas organelas, né, ele tem ali alguns íons, né, e proteínas que passam ali por ele, mas a maioria, né, do arquétipo de tudo que está compondo ali a célula do neurônio vai estar presente no corpo celular, tá? E quando você tem ali tudo presente no corpo celular, é de se esperar que você tem que ter um fluxo, né, de tudo que está dentro daquela célula, do corpo celular para a terminação nervosa, da terminação nervosa para o corpo celular. E esse fluxo, ele é chamado de fluxo axoplasmático. Então, é a passagem, né, o fluxo axoplasmático nada mais é do que a passagem, né, de organelas, de proteínas, de substâncias em geral, né, do corpo celular, ou seja, do pericário, né, para a terminação nervosa e da terminação nervosa para o pericárdio, tá? E aí você tem dois tipos de fluxo axoplasmático. O anterógrado, né? Que nada mais é do que do pericárdio ao terminal axônio, né? Então, do pericárdio até a terminação nervosa é o anterógrado. E o retrógrado, que é basicamente o contrário, né? Da terminação nervosa para o pericárdio. O fluxo axoplasmático retrógrado, ele tem uma relação anatomoclínica muito interessante, por exemplo,
quando a gente fala de tétano, né? A toxina tetânica, né? Ela vai afetar as terminações nervosas. E essa toxina, ela vai se aproveitar desse fluxo axoplasmático retrógrado para chegar no pericárdio, para chegar no corpo celular do neurônio, tá? Então, isso é bem interessante, é bem importante a gente saber disso daqui, tá bom? Quando a gente fala de sinapse, gente, né, a gente sempre escuta, né, falar de sinapse, a gente sabe mais ou menos o que que é. A sinapse nada mais é do que uma comunicação, né? O neurônio, a função principal dele é comunicar, passar estímulos de uma célula para outra, né? Ou seja, de um neurônio para outro, ou seja, uma sinapse interneuronal, ou também do neurônio para uma outra célula, né? Então, pode ser uma célula muscular, para uma glândula, né? Então, assim, a sinapse nada mais é do que o local de passagem, né, desse estímulo de uma célula para outra, seja de um neurônio para outro ou de um neurônio para uma célula muscular, para uma célula glandular, tá? Então, isso aí é sinapse. Aqui, essa é um GIF, assim, só para demonstrar para vocês que você está tendo, então, a passagem, né, de um estímulo, né, pelos axônios. Esses estímulos estão chegando nos dendritos, que vão passar pelo corpo celular, passar pelo axônio, depois ir para outra célula, e vai continuar, então, essa comunicação, esse estímulo. Né? Então, isso daqui é o processo geral, né, do que acontece no sistema nervoso. A sinapse é o que vai passar, então, esse estímulo de uma célula para outra, tá? A gente tem dois tipos de sinapse. A gente tem a sinapse elétrica e a sinapse química. Sinapse elétrica, gente, ela vai ser uma sinapse que vai acontecer com canais, né? Então, você tem lá o terminal axônico de um neurônio e o terminal axônico de outro neurônio, certo? Esses terminais axônicos, eles vão emitir proteínas de membrana, que são canais, tá? E esses canais, eles vão se ligar um ao outro, tá? Então, é como se um terminal axônico grudasse no outro, ou seja, ficasse acoplado no outro. E aí, quando você tem essas proteínas, né, esses canais acoplados, você tem, então, um canal de passagem de íons de um neurônio para outro, tá? Isso daqui, gente, é a sinapse elétrica. Basicamente, é isso que é a sinapse elétrica. Ela vai acontecer dessa forma. Acoplamento de proteínas de membrana que vão formar, então, canais interneuronais. E por isso, sinapses elétricas, elas são exclusivamente interneuronais. Por quê? Porque você precisa de um neurônio passando ali uma proteína de membrana dele, acoplando essa proteína de membrana à proteína de membrana de outro terminal axônico, ou seja, de um neurônio para outro, tá? Então, sinapse elétrica é basicamente isso. As sinapses químicas, elas são aquelas que são dependentes de neurotransmissores, né? A gente sabe e geralmente a sinapse química é a que a gente mais escuta falar, né? Porque é a mais comum no corpo humano, é a que vai acontecer mais. Sinapse química, ela depende de neurotransmissores, ou seja, de proteínas, né, que são liberadas ali no terminal axônico, né, no local da sinapse, e essas proteínas vão se ligar a receptores de outros neurônios ou de outras células, tá? E aí, no caso, não é exclusivamente interneuronal, né? Pode acontecer também com as neuroefetoras, e, na verdade, quando vai acontecer com as neuroefetoras, vai ser sempre uma sinapse química, né? E existem a maioria ali das interneuronais também vai acontecer por sinapses químicas. Por isso que, geralmente, quando a gente fala de sinapse, a gente está pensando na sinapse química, né? Porque é a mais comum, é a que mais acontece no corpo humano, tá? Os neurotransmissores, eles são proteínas que vão se ligar ali a receptores de membrana, tanto das células neuroefetoras quanto também de outros neurônios, e essa ligação vai gerar, então, alterações, né, no corpo celular daquele neurônio, ou na célula de um músculo, de uma glândula, tá? Então, isso daqui é a sinapse química, ela basicamente acontece dessa forma, tá? Aí a gente já falou então um pouco dos neurônios, né? Lembra que eu falei para vocês que a principal célula, as principais células que compõem o sistema nervoso são neurônios e neuróglia. A neuróglia são aquelas células, né, que ficam ali entre os neurônios, né, que vão compor então o tecido neuronal, ok? A neuróglia a gente vai dividir ela em duas características, duas partes, tá? A neuróglia presente no sistema nervoso central e a neuróglia presente no sistema nervoso periférico, tá? A neuróglia que está presente no sistema nervoso central, ela é composta aqui por 4 tipos de células diferentes, né? Os astrócitos, que são células que vão ficar ali em volta do terminal axônico, tá? E elas vão isolar eletricamente o terminal axônico, tá?
além de sustentar esse terminal também. Então, a principal função de astrócitos, né, dos astrócitos, é de sustentação e isolamento dos neurônios, porque elas ficam justamente ali no terminal axônico, né, elas vão ficar em volta do terminal axônico para sustentar aquele terminal axônico e também para isolar eletricamente, principalmente isolar eletricamente aquele terminal, tá? Você tem dois tipos de astrócitos, né? Os protoplasmáticos, que estão presentes na substância cinzenta, e os fibrosos, que estão presentes na substância branca. Vocês vão ver na histologia, né, que tem uma diferenciação, né, dos astrócitos protoplasmáticos para os astrócitos fibrosos, né? Os protoplasmáticos, eles têm muito mais dendritos, né? Eles vão ter muito mais filamentos saindo deles, tá? E os fibrosos um pouco menos. São células um pouco mais afiladas, né? E vocês vão ver isso lá na histologia, tá? Os oligodendrócitos, né, que são aquelas células responsáveis pela formação da bainha de mielina no sistema nervoso central. É muito importante saber que o oligodendrócito vai fazer a bainha de mielina no sistema nervoso central, tá? Porque tem a célula de Schwann no sistema nervoso periférico que vai fazer a mesma coisa, só que no sistema nervoso periférico, tá? Então, é bom a gente saber diferenciar isso daqui. O oligodendrócito forma a bainha de mielina no sistema nervoso central. Essa é a função dele, tá? Microgliócitos, vocês vão ver também chamando de micróglia, tá? A micróglia, basicamente, são os macrófagos do sistema nervoso, tá? Sistema nervoso central. Ou seja, são células com funções fagocíticas, células com funções de defesa, ok? Que vão estar presentes ali no sistema nervoso central. No caso, aí vocês vão ver isso mais para frente, você tem a formação ali de macrófagos que são especializados em determinados tecidos no período embrionário. E essas células, elas continuam ali, tá? Os microgliócitos, ou seja, a micróglia, ela é basicamente um grupo, né, dessas células, né, um grupo de macrófagos que ficam ali no sistema nervoso central e que se especializaram para aquele local, que se especializaram para aquele tecido, tá? Além disso, você tem as células ependimárias. Células ependimárias são as células que vão fazer o epitélio dos ventrículos cerebrais. Geralmente são células cuboides, tá? Cúbicas ou também prismáticas, tá? Que vão então formar o epitélio simples dos ventrículos cerebrais, que são os locais de produção e armazenamento ali do líquido, né? Então, e essas células, elas são responsáveis pela produção do líquido, tá? Então, isso é bem importante também. Elas estão presentes no sistema nervoso central, tá? E as células da neuróglia, né? Que estão presentes no sistema nervoso periférico são os anfícitos e as células de Schwann. Anfícito, geralmente, é uma célula de ancoragem, né? Então, ela é uma célula que vai manter os corpos de neurônios numa estrutura coesa dentro dos gânglios, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que no sistema nervoso periférico você tem aquele agrupamento de corpos de neurônios que vão liberar, né, principalmente neurônios pseudounipolares, vão liberar ali seus prolongamentos, né, uma parte para a terminação nervosa e a outra parte para o sistema nervoso central. Então, os anfícitos, eles são as células que vão ficar ali em volta desses corpos de neurônio, né, e vão manter essa estrutura do gânglio, né, coesa, tá? Então, vão ser responsáveis pela sustentação dos corpos de neurônios ali nos gânglios, tá? Então, esses são os anfícitos. As células de Schwann, né, que vão formar, então, a bainha de mielina do sistema nervoso periférico, tá? A gente vai ver isso daqui mais para frente também com mais detalhes. Vocês vão ver também lá na histologia também com mais detalhes, tá? Então, é basicamente isso daqui que a gente precisa saber e precisa falar de neurônio, tá? Aqui, olha, é um GIF só para demonstrar para vocês essa questão aqui da mielinização, tá? Porque você tem neurônios que são amielinizados e neurônios que são mielinizados, né? Então, neurônios que não têm bainha de mielina e neurônios que têm a bainha de mielina, né? Lembra lá, no sistema nervoso central, o que vai formar a bainha de mielina são os oligodendrócitos. E no sistema nervoso periférico, o que vai formar a bainha de mielina são as células de Schwann, certo? Por que a gente tem bainha de mielina? Bainha de mielina, ela é muito importante para aumentar o diâmetro aqui do axônio, para isolar eletricamente essa região que possui a bainha de mielina, tá? E também para reduzir o vazamento de íons nessa região. Quando você tem o neurônio amielinizado, todos os locais aqui, né, do axônio desse neurônio vão ser passíveis de vazamento de íons, tá? Então, os íons vão sair com maior quantidade aqui desse neurônio. Isso faz com que a velocidade de transmissão desse sinal seja uma velocidade menor, tá?
Além disso, você tem um diâmetro menor, e a gente sabe, a gente vai aprender isso mais para frente também, que o diâmetro do axônio, quanto maior for o diâmetro do axônio, maior vai ser a velocidade de transmissão do sinal aqui nesse axônio, tá? Então, se eu tenho um axônio sem bainha de mielina, ele é um axônio com um diâmetro menor. E aí essa velocidade também está reduzida, tá? Então, transmissão de sinal em neurônio amielinizado é mais lenta do que a transmissão de sinal no neurônio mielinizado. Né? No caso do neurônio mielinizado, ele tem um maior diâmetro, né, desse axônio aqui nessa região. Essa região é isolada eletricamente. O que significa isso? Significa que quando você tem a bainha de mielina nesse local aqui, por exemplo, que eu estou mostrando, não vai ter vazamento de íon nessa região. Então, todos os íons que estavam aqui, eles vão passar para o próximo nódulo de Ranvier. Né? Então, você tem uma quantidade maior de íons chegando nessa região, tá? Isso aumenta a velocidade, tá? Isso aumenta a velocidade de transmissão desse sinal, tá? Então, é basicamente isso daqui. A gente vê aqui nesse GIF, né? Que a transmissão no neurônio mielinizado é muito mais rápida do que no neurônio amielinizado, tá? Então, esse aqui é bem importante. Esse é um conceito que é legal de vocês já terem aí bem consolidado desde o início, tá? Isso também vai ser importante mais para frente. Algumas estruturas do sistema nervoso, daqui é só para a gente finalizar essa introdução, tá? O sistema nervoso central, ele vai ter núcleos. Núcleos no sistema nervoso central são equivalentes aos gânglios do sistema nervoso periférico, tá? Então, são agrupamentos de corpos de neurônios, só que presentes no sistema nervoso central, tá? A gente vai ver muito sobre núcleos aqui também, tá? Nos próximos vídeos, a gente vai ver bastante sobre isso daqui, tá? Tratos, fascículos e leminíscos estão relacionados ali com a comunicação, né, de uma parte do sistema nervoso central para outra parte do sistema nervoso central. A gente vai ver muito isso daqui também, tá? Bastante, principalmente tratos, tá? A gente vai ver demais isso daqui. Daqui para frente, vocês vão falar disso aqui, assim, por muito tempo ainda, tá? Os gânglios, né, que são os agrupamentos de corpos de neurônios presentes no sistema nervoso periférico, tá? E os nervos. Nervos nada mais são, gente, do que fibras nervosas, ou seja, axônios, né, dos neurônios, envoltas ali em tecido conjuntivo, tá? Então, é um agrupamento de fibras de neurônios, ou seja, um agrupamento de axônios envolto ali por tecido conjuntivo. Isso é nervo, tá? E o nervo vai estar presente ali no sistema nervoso periférico, está relacionado também com a comunicação, né, de uma região com a outra ali, tá bom? A gente vai ver bastante sobre os nervos também, ok? Bom, pessoal, é isso, tá? Isso foi uma introdução rápida sobre o sistema nervoso, sobre o que a gente vai ver, né, na neuroanatomia, né? Daqui para frente a gente vai focar um pouco mais ali na característica macroscópica também, tá? Então aqui foi para a gente ter uma noção, uma base legal das características microscópicas do sistema nervoso, né? E das divisões do sistema nervoso, tudo está relacionado com ele. E aí daqui para frente a gente começa então a adentrar um pouco mais na neuroanatomia, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu aí pela atenção. Até mais.